E aí pessoal, tudo bem? Peretinho aqui com mais um vídeo. E hoje é um vídeo que é uma sugestão de vocês, porque o canal já existe há bastante tempo, acho que já tem mais de 10 anos, eu esqueci de quanto tempo esse canal existe. E nem todos acompanham do começo, então tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação a mim. Então eu resolvi fazer esse vídeo para responder algumas coisas, algumas questões que vocês têm em relação a mim, espero que ajude a me conhecer melhor. Então vamos aqui, eu vou começar pelos mais antigos, é claro, que são as pessoas que já fizeram a pergunta há mais tempo, né? Vocês não acharem que eu esqueci de vocês, né? Então vamos lá, direto ao assunto. Então a pergunta do Vitor, obrigado aí pelo apoio, Vitor, por apoiar o canal. Perechan, qual o seu planejamento para o ensino de línguas aos seus filhos? Eu teria que fazer um vídeo sobre isso, né? Porque tem muita coisa, não dá para responder em alguns minutos, nem sei quanto tempo eu vou tentar não falar mais de 10 minutos, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas o que eu faço com eles agora, quer dizer, o planejamento, uma primeira coisa, eu falo com eles em português, porque, no caso, o português para eles é língua de herança, né? Eu acho que o pai brasileiro que cria o filho em outro país, ele tem a obrigação de ensinar português ao filho. Pelo menos falar com o filho para que o filho entenda, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? De repente, o filho quer voltar para o Brasil um dia, quer passear, conhecer, e se ele não falar a língua, fica muito ruim, né? Então eu falo com eles em português, eu alfabetizei os dois, né? E eu ainda faço leitura com eles. Eu tenho um livro de texto do Brasil que eu uso com eles para que eles aprendam mais, né? E eu coloquei só televisão em português. Eles só assistem televisão em português em casa. Valeu. Para a próxima. Marketing digital. Perechan, como você treinou o listening para entender os idiomas e que você domina? Listening se deve fazer com legenda ou sem legenda? Pergunto porque existem pessoas que dizem que com legenda você consegue treinar o ouvido da mesma forma. Já outras dizem que a legenda é uma enganação e que lendo você só treina o reading. Qual a sua opinião sobre isso? Isso aqui é difícil, porque eu já fiz isso muito com inglês, né? No começo, quando começou o DVD, eu pegava o vídeo, né? Eu assistia primeiro, quer dizer, um processo meio demorado, meio chato, né? Assiste o filme todo, tenta entender, depois bota a legenda em inglês. Mas se você tiver um nível bom no idioma, você vai tanto ler. Se você lê na velocidade que eu leio, entendo e o cara tá falando ainda, eu leio muito rápido, né? Então eu acho que vai treinar os dois, né? E o que eu faço também é que se tiver uma palavra que eu não entendo, eu paro o vídeo e vou procurar para, no caso, a questão de você não entender a legenda, você não sabe vocabulário, a sua gramática não tá suficiente, né? Então é uma boa coisa, especialmente agora que tem canais, quer dizer, plataformas como o Netflix, onde você pode escolher o idioma, né? Você pode escolher, por exemplo, ver um filme em inglês com legenda em português, para entender o conteúdo, depois você vê com legenda em inglês, e depois ver sem legenda, né? Eu acho que é muito, muito válido para treinar a audição, né? Então vamos pro próximo, Matheus, né? Já 2 minutos aqui. Passar rápido, né? Matheus, obrigado aí, Matheus. Qual a resposta da sua família à sua mudança para o Japão? Qual a última vez que veio para o Brasil? Isso é uma pergunta meio difícil, porque eu não quero ter problema com a minha família no Brasil, mas é claro que a gente fica chateado, né? Eu iria para outro país, né? Vai ficar longe da família, tem um preço a pagar para quem quer morar no exterior, né? Bom, minha mãe sempre me apoiou no que eu fiz, né? Porque ela sabia que eu estudava muito, né? E vir para o Japão seria uma ótima oportunidade para aperfeiçoar o que eu estudei com tanto afinco no Brasil, né? A primeira vez ela ficou preocupada, mas ela sabia que eu falava o idioma, né? Então ela ficou tranquila. Tanto que eu estou bem habituado, estou acostumado com o país, não tem problema. Aqui agora casado com família, então não se preocupa mais, né? Só que fica difícil voltar para o Brasil com família, né? Porque é muito gasto, né, de passagem, né? E agora esse ano fez 20 anos que eu não volto ao Brasil, então estou muito longe. Tem que me programar mesmo para ir, né? É difícil, né? É o preço de se morar no exterior. Próxima, de Ioni. Pretendo viajar para o Japão em breve. Quais lugares fora do normalmente visitado por turista você indicaria? Eu teria que pensar sobre o assunto, porque seria uma resposta muito longa, né? Não, porque vir para cá, eu acho bom você ir onde o pessoal vai, né? Que geralmente Kyoto, Hiroshima, talvez Nagasaki, né? Kyoto, Hiroshima e Tóquio, eu achei de praxe para vir aqui. Eu teria que fazer um vídeo sobre isso, porque é um assunto muito extenso, né? Vamos ler aqui. Próximo, Dragão Eremita. O que despertou ou quando você percebeu esse amor pelas línguas? Não, foi quando eu comecei a aprender inglês na quinta série, né? Aquilo chamou atenção para mim, né? Porque eu não gostava de ficar igual a maioria que fica no Embromation e escutar a música sem entender. Então eu queria não só entender as músicas, e também eu não gostava de ver filme com legenda. Então eu queria entender filme sem legenda e escutar música. Foi por isso que eu comecei com inglês, né? E depois não parou, né?
Tem duas perguntas da minha pessoa, qual que eu vou ler aqui mais? Não, mas é rapidinho. Tem algum idioma que você não pretende estudar e por quê? Na realidade tem. Antes eu iria essa pergunta, eu não sabia como responder, mas agora eu sei como responder. O idioma que eu não vou aprender nunca é Esperanto, porque é idioma artificial, né? Então, idioma artificial, segundo o argumento que eu escuto muito desse povo, é que eles falam que o idioma não tem agenda política. Mas o legal mesmo do idioma assim, é que o idioma ele tem, não é só o idioma, ele tem uma cultura involucrada nisso tudo, e isso que faz interessante aprender o idioma, né? Seja, sei lá, cultura musical, de filme, não sei, ler um livro, né? Então é o interessante do idioma, né? E a gente não deve misturar política com idioma. Por isso que eu estou estudando russo ainda, né? Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, né? Com a Ucrânia, né? Mas Esperanto pode me encher o saco o que for, que eu não vou estudar nunca. Porque se eu vou estudar Esperanto, eu prefiro estudar os idiomas que formaram o Esperanto. Nos quais está o polonês que eu estou estudando agora, está o grego, está o russo, está o alemão. Eu prefiro aprender os idiomas originais e coisas que eu vou usar, né? Então, Esperanto, nunca, nunca, nunca. Já consegui ouvir conversas gringos que imaginavam que você falava o idioma deles? Já. O mais engraçado é, eu já contei essa história várias vezes. Eu estava para tirar um visto um tempo na imigração aqui no Japão, tinha uma menininha chinesa falando mal de mim, né? Falando do meu cabelo. Eu não entendi exatamente tudo que ela falava, mas eu sabia que ela estava falando de mim, e do meu cabelo, né? Eu devia ter tocado no cabelo quando ela falou, né? Aí ela tá falando, uns outros chineses começaram a olhar para ela e rir, eu comecei a encarar todo mundo, eles viram que eu estava entendendo, né? Aí o pai da menina levou a menina para outro lugar, com vergonha, né? Deixa eu ver aqui. Essa pergunta é interessante, né? Inominado, você já estudou 6 minutos, né? Você já estudou alguma língua com o intento de aprender sobre alguma religião, tal como é possível na Torá hebraica? Não. Idioma que eu, assim, com cunho de religião, né, de fé, é o hebraico mesmo, para poder ler o Antigo Testamento, porque muitas pessoas sabem que eu sou cristão, sou evangélico, né? Tem até essa é uma pergunta, até que uma das últimas perguntas que me fizeram. Então, eu sou evangélico, né? Então, não só o hebraico que eu aprendi, mas eu aprendi também o grego, né? O grego koiné, para poder ler o Novo Testamento. Bruno, Peretian, como você conheceu sua esposa? Então, no ano de 2000, eu conheci um missionário na Universidade de Osaka, um missionário americano, né? E ele acabou se casando com uma japonesa, né? E acontece que a esposa dele conheceu minha esposa quando a minha esposa morou nos Estados Unidos, né? Ela morou em Oregon, né? Então elas ficaram amigas e eles nos apresentaram, né? Foi assim que eu conheci minha esposa. Vamos para o Robert. Uma pergunta. Tem duas perguntas do Robert. Eu vou dar mais foco em uma, porque são duas perguntas, né? Você acha o que na sociedade japonesa em geral, na sua opinião? Eu acho que eu diria que o problema maior aqui é a discriminação na hora do emprego, porque discriminação a nível pessoal eu simplesmente ignoro, porque a pessoa me ignora porque eu sou latino-americano ou negro, a pessoa tem problema intelectual, né? Porque nós não somos diferentes, né? Agora, o que incomoda é você querer arrumar um emprego e já estar barrado da vaga antes de fazer uma entrevista. Isso que incomoda mais, né? Mas, no geral, são simpáticos, né? São prestativos, são pessoas boas no geral, né? Eu não tenho que reclamar daqui, porque se eu tivesse que eu reclamar, eu não viveria aqui 24 anos, né? Qual foi a língua mais difícil que você aprendeu? Talvez o polonês, né? Que estou estudando agora, né? Mas a razão não é a língua em si que é difícil, porque não tem contato, né? E quando eu comecei lá, fiz 6 meses de curso em 93, e não tinha recursos para estudar, né? Por isso que faz o idioma ficar difícil. Sem contar que eu acho que as línguas eslavas são difíceis porque as declinações são bem marcadas, né? Porque em alemão, declinação de fato a gente só tem do caso genitivo, que é o caso da posse. Agora, em polonês e também no russo, né? As declinações são bem marcadas. É difícil aprender isso, né? Tem umas regras muito doidas, né? Tem até em polonês um caso que eu não vou lembrar. Agora que quando a frase está na afirmativa é um caso, quando está para o negativo é outro. Isso deixa a pessoa doida, né? Eu acho que quando faz fala uma palavra no caso negativo, no negativo, sem que usar o instrumental. Então, tem umas coisas que não entram na cabeça, né? A próxima pergunta eu já respondi, se tem alguma religião, né? E qual a situação das igrejas no Japão? Bom, em lugar que tem muito brasileiro, tem bastante igreja, né? Que é no caso a área de Aichi, né? Onde tem Nagoya, Toyohashi, Okazaki, ele tem bastante igreja brasileira, né? Mas aqui a igreja é livre, né? É uma coisa que eu acho bom, né? Você tem direito de exercer sua fé aqui. 10 minutos, deixa eu responder uma pergunta, né?
Algumas dicas para não esquecer os candis. Só lendo muito, escrevendo muito, né? E eu fiz alguns vídeos de candia aqui, se você tiver interesse. Mas vamos parar por aqui. É melhor fazer outro vídeo para não ficar muito longo, né? Então, esse é o primeiro Pretinho Responde. Espero que tenham gostado, né? Continue botando perguntas lá na pergunta que eu fiz lá na comunidade, tá bom? Eu peço que vocês assinem o canal, porque muita gente tem visto os vídeos, eu agradeço muito, mas seria bom que vocês apoiassem o canal assinando, né? Não esquece de dar like, de comentar, né, nesse vídeo, né? E se você quiser me ajudar, puder me ajudar mais que isso, você pode ser um membro do canal para ter acesso às lives antigas. Tem muita informação nessas lives, por exemplo, como por exemplo, bibliografia de livros, né? Se você quiser me apoiar de outra maneira, você pode ser meu patrão no Patreon, que eu boto lá minha bibliografia de idiomas, como eu estudo, né? E por enquanto de rede social, eu tô só no Twitter. Então obrigado por ter assistido, um abração, tchau, tchau.